Senhor, amados irmãos, gostaria de agradecer ao nosso Deus pela vida de cada um dos irmãos que tirou um tempo, para estar participando dessa live, os irmãos que têm sido fiel, à Igreja Metodista Beriana, que não tem perdido uma live aqui. Já gostaria de pedir ao meu irmão, que fique ligado, Rogério, Sandra, nós queremos dizer que nós amamos vocês, uma oportunidade, de estar presente em suas vidas, através dessa live, sabendo que estamos longe, embora vocês estejam na Colômbia, mas estão perto. Amém, meu irmão? Amo vocês. Gostaria de começar pedindo aos irmãos, para ganharmos tempo, hoje o culto, ele vai falar um pouco mais curto, através da palavra do Senhor, mas pedir aos irmãos que possam estar abrindo suas Bíblias, no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, nós vamos falar sobre um homem muito fiel e temente a Deus, que é o rei Ezequias. Um homem onde o seu nome tem um significado importante. Yahvé é minha força, ou Deus é minha força, E que Deus possa ser a nossa força, irmãos, nesses tempos difíceis, e qual nós estamos passando. Eu creio que tem sido nossa força, nosso Deus Todo-Poderoso. São dois aspectos que eu quero dividir com a amada igreja a respeito daquilo que Deus falou ao meu coração, através da vida desse homem de Deus. Amém? Ezequias, ou melhor, 2 Crônicas, capítulo 29, nós vamos estar lendo o versículo 1, o 2 e o 3. Depois estaremos lendo o versículo 11. Amém, meus irmãos? Essa palavra que Deus colocou no meu coração a respeito desse homem de Deus, rei Ezequias, no capítulo 18, versículo 5, a palavra do Senhor diz sobre esse mesmo homem de Deus, que no Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Amém, irmãos? Vamos ler o versículo 1 do capítulo 29, em nome de Jesus. E diz assim a palavra do Senhor: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Versículo 3: ele, no ano 1 do seu reinado, no mês 1, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. No versículo 11: agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes, e para serdes seus ministros, e queimardes incenso. Amém, irmãos? Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração a respeito do rei Ezequias,
eu estava meditando acerca dos reis de Israel e da maneira como o trono chegou até esse homem de Deus. O rei Ezequias, ele foi sucessor de seu pai, que era o rei Acaz. A Bíblia fala sobre o rei Acaz no capítulo anterior, no capítulo 28, e fala que o rei Acaz, para que nós venhamos a entender um pouco sobre o que era o reinado do rei Ezequias, conforme ele recebeu, o reino de Judá. O rei Acaz, aquele que o antecedeu, fez o que era mal aos olhos do Senhor, agindo conforme os reis de Israel. Os reis de Israel, como foi falado no domingo aqui, pelo nosso amado e querido pastor que está aqui nessa noite, um abraço, meu pastor, agradeço pela oportunidade. Falou sobre Acabe, um rei mau, segundo a Bíblia, o pior rei de Israel. E a Bíblia cita alguns homens, reis que foram maus tanto quanto Acabe, mas não o pior, Jeroboão, e que Acaz seguiu essa mesma linha. Sendo assim, o que ele conseguiu fazer foram alianças ruins para o povo de Judá. Lembrando que nessa oportunidade, Israel havia sido entregue nas mãos dos sírios, do povo sírio, por conta dos desvios que o povo de Israel, através dos seus reis, vieram fazendo de tempos em tempos. Amém, irmãos? E Acaz seguiu essa linha. Acaz, dentre outras coisas, se aliançou, politicamente falando, com a Assíria, o rei da Assíria, o povo assírio. A Assíria era uma ascensão política e poderosa belicamente naquela época, e vinha conquistando muitos territórios e muitos reinos. E Acaz ofereceu muitas coisas para que tivesse um retorno financeiro, para que ele pudesse ser livre do rei que havia tomado Israel e estava contra ele, que era o rei Peca. Nessa oportunidade, dessa aliança com o rei da Assíria, Acaz não conseguiu muita coisa, porque ele não obteve o resultado pretendido. Ele simplesmente servia ao rei da Assíria sem ter nada em troca. E com isso houve a entrada pagã em Judá. O povo de Judá passou a adorar deuses pagãos, levando à ruína também de Judá. Sendo essa a visão do rei Ezequias. Ezequias entendeu que o que seu pai, que o antecedia, agiu mal, assim como os reis de Israel, o motivo de estarem nas mãos de outros reinos era a falta de fidelidade com Deus, a falta de adoração ao Senhor durante os tempos em que eles se afastaram do Senhor, trazendo para dentro de Israel e de Judá adoração pagã, postes ídolos, sacrifício a deuses pagãos. Tudo isso era marcado nesse tempo do reinado em qual o trono foi dado ao rei Ezequias. Amém, irmãos? Mas o que me chama a atenção, que me chama muita atenção, é a forma como Ezequias, o rei Ezequias, ele lidou com essa situação. Ele sabia, ele tinha convicção de que só havia uma forma
de ele tornar novamente o povo de Israel, o povo de Judá, próspero. A provisão do Senhor deveria voltar através de um avivamento espiritual. Ezequias, ele, aqui nesses primeiros versículos, fala que ele colocou no seu coração, no primeiro momento em que assumiu o trono, no primeiro momento em que ele assumiu o trono, ele já coloca no coração de restaurar a aliança com o Senhor. No momento de dificuldade, no momento onde muitos olhavam e não viam possibilidades para ajudar. Israel nem se fala, irmãos. Mas Ezequias, ele tinha em Deus a sua força, como o seu próprio nome representa. Deus é minha força. E a gente sabe, irmãos, nós sabemos que essa passagem é muito conhecida de todos nós, e sabemos que um dos profetas maiores, Isaías, foi contemporâneo desse rei famoso, e que a partir desse momento ele começa a entrar em posição estratégica, porque Ezequias não vai mais dar um passo em direção a fazer algo, senão com a aprovação de Deus, através da palavra de Isaías, através da palavra dos conselhos dos príncipes, os principais de Judá. Porque para fazer algo diferente, irmãos, ninguém faz sozinho. Nós não somos uma ilha, nós não trabalhamos sozinho. Nasceu no coração desse homem de Deus a solução para o povo de Judá. Mas ninguém vai fazer algo grande sozinho. E ele convoca aqueles que não deveriam ter sido afastados, que eram os levitas e os sacerdotes, a tomar os seus lugares principais na casa do Senhor. Antes disso, ele reabre a casa do Senhor, que havia sido fechado por seu pai. Os cultos eram feitos a outros deuses, e não mais o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E nessa noite o Senhor fala comigo e com você, irmão, que nós temos sim, que mesmo em tempos difíceis, encontrar soluções dentro daquilo que o Senhor estabeleceu como principal para nossas vidas, que é o culto e adoração ao nosso Senhor. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Deus é a nossa força. Nós estamos juntos. Aqui está um ministério representado pelo meu querido e amado pastor Rubens, que incansavelmente tem escolhido homens e mulheres de Deus para estar como principais e para ser chamado como no versículo 11, para não sermos negligentes, porque fomos escolhidos a estar diante dele, diante de Deus, diante dessa situação, para servir a todos aqueles que precisam ser alcançados. Amém, irmãos? Me chama muita atenção a posição de Ezequias, o posicionamento de coração de Ezequias. A palavra do Senhor vai falar mais na frente que os príncipes, os principais, estavam unidos num só coração através de Deus. Por isso tudo se deu conforme Deus queria, através do Senhor. Porque depois que ele restaura o templo, porque eles fizeram isso em 16 dias, junto com os levitas e com os sacerdotes, que purificaram o templo em 16 dias, tirando e recolocando coisas que haviam sido tiradas, que não deveriam ter sido removidas. Os marcos anteriores que foram removidos por Acais não eram para serem removidos, mas haviam sido removidos. Então ele restabelece a ordem, colocando os levitas e os
sacerdotes a fazerem aquilo, purificando-se e colocando em ordem o templo do Senhor, de forma que eles, assim que fizeram, aos 16 dias, no 16º dia, na madrugada, eles já vieram a sacrificar naquele altar, sacrificar pelo reino de Judá, sacrificar pelo templo, sacrificar pelo povo. E ali eles colocaram animais para que os sacerdotes sacrificassem, os levitas também tiveram que fazer isso, porque não haviam ainda, por estar sendo restaurada a ordem, ainda não havia o suficiente sacerdotes para fazerem aquilo, e todos foram chamados a fazer com a mão no arado. Pela vontade de Deus, nós todos estamos sendo chamados a fazer da forma como podemos fazer, porque Deus está conosco, Deus é a nossa força, irmãos. E isso me chamou a atenção. A forma como Ezequias se doava de coração a essa força que é Deus, é essa força que nos move a fazer hoje aqui essa live, para que vidas sejam alcançadas. E você é chamado também a fazer com essa mesma força e intensidade. Faça da forma como Deus colocou no seu coração e tem colocado, porque Ele é a tua força. Você tem sido direcionado pelo anjo da tua igreja, e não se sinta constrangido a fazer, porque Deus sabe, conhece a sua e a minha limitação, mas Ele é contigo, amém, irmãos? Ele é comigo também, Ele é conosco. Nós não iremos fazer nada sozinhos, nós temos que estar unidos em um só coração, em um só propósito, e estamos aqui nessa noite nesse mesmo propósito. Mas o que me chamou muita atenção também, irmãos, foi uma segunda situação, uma estratégia que Deus colocou no coração de Ezequias, depois que ele havia feito tudo isso, com tanta fidelidade, restaurando, trazendo novamente a celebração da Páscoa, como jamais havia sido vista desde os tempos de Salomão. E eu não vou me alongar nessa parte, porque o tempo é curto, mas ela se segue a partir dos próximos capítulos. Ele estabelece sim um culto. Houve muita resistência, porque quando o Senhor se manifesta poderosamente em Judá, o Senhor fala ao coração novamente de Ezequias para transportar todo esse sentimento a todo Israel, a todo o povo que queria e quisesse adorar a Deus no templo. O templo estava reaberto, e o teu templo está aberto. O templo do Senhor está aberto aí na sua casa. O templo do Senhor está aberto para adoração, para celebração, conforme foi celebrada a Páscoa por essa live no domingo, e você fez uma nova aliança com o Senhor. A Páscoa foi celebrada aonde muitos talvez não tivessem condições de estar presentes no templo físico, mas estava presente na live, porque estavam em suas residências, mas unidos em um só propósito, em um só coração. É disso que trata a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor ainda que, de maneira que muitos duvidaram, se levantaram quando aquele correio chegava com as cartas para dizer: olha, nós vamos celebrar a Páscoa, venha festejar conosco. E homens diziam não, duvidavam, tentavam tirar a credibilidade. Como nos dias de hoje, tem pessoas que tentam tirar a credibilidade da palavra do Senhor feita pela live, ou feita da forma que está sendo feita. Mas essa palavra, irmãos, ela não passará. É a palavra do Senhor, e ela feita da forma como está sendo feita, ela tem alcançado muitas pessoas. Não há fronteiras para a palavra do Senhor. Então, irmãos, o que Deus coloca no meu coração nessa noite é que quando esses mesmos se levantavam, Deus também colocava o ardor, o arder no coração de pessoas que estavam realmente querendo adorar o Senhor e não tinha possibilidade de adorar,
porque naquela oportunidade não havia como adorar a Deus, porque estava estabelecido por um rei que não adorava a Deus, adorava a outros deuses. Então não havia oportunidade de adorar o Senhor. E Ezequias traz de volta a oportunidade de adoração, de entrega de sacrifícios ao Senhor, para a remissão dos pecados. E é o que ele tem feito nessa hora, nesse momento. O que Deus fez através daquela celebração da Páscoa foi trazer sacerdotes que queriam prestar o seu serviço sacerdotal, mas que ainda não haviam tido oportunidade de se purificar. Mas Ezequias faz uma oração por eles e pede ao Senhor que não leve em consideração os ritos que teriam que ser reconhecidos como aqueles do templo, mas que cada um que tivesse no seu coração o desejo de sacrificar e de colocar as mãos e participar da Páscoa, que ele pudesse participar. E Deus assim o ouviu. A graça do Senhor alcançou aqueles sacerdotes, aqueles levitas, que não tiveram tempo de se purificar devido a estar afastado. Deus está nos chamando a purificarmos. Deus está nos chamando a nos separarmos, para que possamos estar realmente buscando a Ele onde quer que estejamos, porque estamos unidos em um só propósito, em um só coração, como igreja do Senhor. Santifique-se, busca o Senhor no seu lar. Você já fez uma aliança com Deus através da renovação da aliança. Deus trouxe através do nosso pastor uma palavra abençoada, que entrou no nosso coração, para que nós fizéssemos diferente. Irmãos, uma outra coisa que chama a atenção é que Judá estava sitiado naquele momento. Senaqueribe se levantou através de tudo aquilo que nós já sabemos, depois dessa fidelidade toda. Mas Deus colocou uma estratégia no coração do nosso querido e amado rei Ezequias, que foi cobrir os mananciais, as fontes. E assim ele fez, porque dizia ele: por que Senaqueribe iria encontrar água? Isso nós sabemos que Judá já estava sitiado, e ele já estava enxergando além, porque ele já sabia que ele não ia se curvar diante do rei da Assíria, conforme o seu pai havia se curvado. Então, o que ele estabeleceu foi a provisão do Senhor, porque desde que se passou a fazer as ofertas e o culto estabelecido, não houve falta de provisão do Senhor. E ali, a palavra de Deus, ela começou a ser a primeira coisa a ser feita novamente, a adoração ao Senhor e o culto no templo do Senhor. Quando a gente fala sobre os mananciais, eu me refiro a um específico, que Ezequias trouxe, de Gion, a fonte de Gion, que ele traz canalizada por baixo da terra, por mais de meio quilômetro, traz uma obra de engenharia maravilhosa, e ele traz de Gion. Só para ter uma noção, irmão, Gion era onde ficava o templo, onde Salomão foi ungido rei. Está lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo 33. Para não ficar somente nas minhas palavras. Em 1 Reis, capítulo 1, versículo 33, que diz assim: e o rei lhes disse: tomai convosco os servos do vosso Senhor
e fazei subir a meu filho Salomão na mula, que é minha, e fazei-o descer a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Irmãos, essa fonte de Giom é a fonte do antigo templo. E sabendo nós que Ezequias era um homem temente a Deus, onde a sua confiança estava no Senhor até no nome, ele traz aquela fonte para dentro das muralhas de Jerusalém, de forma a ter, mesmo sitiado, provisão espiritual, mas provisão também física, provisão de alimentos. Tudo foi restabelecido conforme o Senhor o orientava. Amém, meus irmãos, meus amados? Deus, ele nessa hora, ele fala comigo acerca das águas, esses mananciais, essas fontes que foram cobertas para que o rei assírio não tivesse acesso. Alguns estudiosos vão falar sobre essa fonte de Giom, que foi trazida pelo rei Ezequias para dentro da muralha, como sendo um dos tanques mais importantes, onde Jesus fez também uma cura, a cura de um cego que consta em João, consta nos evangelhos, mas eu vou citar o João, no seu capítulo 9, que fala do tanque de Siloé, que significa o enviado. Quem te enviou, assim como quem enviou Ezequias, foi Deus. Deus enviou Jesus, e Jesus enviou aquele cego até o tanque de Siloé, para que ele pudesse ver. Jesus é a fonte das águas, porque a água que jorra de Jesus é a água que vem do Pai, da maior fonte de vida. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele fala aos nossos corações. Qual é a fonte nessa noite que tem que jorrar, que tem que ser trazida de forma a jorrar em nossos lares, para que nós tenhamos condições de buscar o Senhor, buscar por essas vidas, todas essas vidas que nos apresentam para serem alcançadas por nossas orações. Não tema diante dessa dificuldade, irmãos, porque Deus é contigo. Deus é a nossa força. E Jesus quer fazer milagre através da fonte que jorra na minha e na sua vida, que é a água purificadora. As águas purificadoras que também são faladas e são citadas lá em Ezequiel 47. Aquelas mesmas águas que, quando Deus levou Ezequiel, primeiro batia no tornozelo, depois batia no joelho, depois Ezequiel já não conseguia mais entrar, porque aquelas águas iriam para o mar e iam trazer vida aos animais. Quando ela desembocasse no mar, aquelas águas purificadoras iriam trazer vida. É essa água que está jorrando desse manancial de Giom para nossas vidas, através dos tempos, desde os tempos de Ezequiel, melhor, de Ezequias. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, irmãos. Esses milagres que nós vimos, né, através da minha, da sua vida, porque nós temos milagres vistos aqui. Pessoas estão sendo curadas, irmãos. Pessoas estão sendo restabelecidas pelo poder do Espírito Santo, através dessas lives.
Eu pude comentar aqui com o meu querido e amado pastor Flávio, que eu tenho visitado igrejas que eu não tinha tempo de visitar através das lives. No domingo passado eu tive condições de visitar 4 igrejas através das lives, assistindo cultos, dando glória com meus amados irmãos que estão ali batalhando também conforme nós estamos. E eu peço, não parem, porque a fonte que jorra da minha e da sua vida vem do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor continue nos abençoando, derramando toda essa água purificadora, para que ela possa jorrar e transbordar das nossas vidas para a vida dos nossos semelhantes. Amém, irmãos? Uma pergunta eu fiz ao Senhor quando Ele colocou essa palavra no meu coração, e eu quero dividir com os amados irmãos. Meus irmãos, eu fiz a seguinte pergunta: Senhor, assim como os seus discípulos perguntaram em João, quem pecou? E o Senhor Jesus respondeu: ninguém pecou. Essas coisas acontecem para que se manifestem a glória de Deus. Então tudo isso que tem acontecido, irmãos, não é para nós perguntarmos, é para fazermos conforme Ezequias fez. Temos uma obra a ser feita e não temos tempo para perguntar ao Senhor, porque nós temos que nos colocar à disposição, na dispensação do Espírito para fazer a obra de Deus. A obra é dele e ele faz conforme o querer e a vontade dele. Amém? Eu quero agradecer ao Senhor pela sua vida, pela vida dos irmãos que estão assistindo, e agradecer muito a Deus por ter colocado essa palavra no meu coração, de forma que Deus não faz acepção de pessoas, mas sim de atitude. Não pense que Deus não conhece a sua dificuldade e a sua limitação, porque Ele conhece. Purifique-se, santifique-se e faça conforme Deus tem falado ao seu coração, porque Ele quer usar a ti e a mim nessa noite. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu agradeço ao meu querido e amado pastor pela oportunidade, agradeço a este ministério que reconheço como sendo bênção na minha vida, porque é através desse ministério que eu tenho tido a oportunidade verdadeiramente de conhecer a Deus através da sua palavra. Amém, irmãos? Eu gostaria